como se preparar para ter uma conversa difícil. Sabemos que ter uma conversa difícil é um pouco desafiador, mas ela é muito importante. E normalmente são os assuntos, né? As pautas ali que são cruciais para que possamos seguir a nossa vida, né? De uma forma mais tranquila, de uma forma em paz e com os problemas resolvidos. Mas como se preparar para ter uma conversa desse tipo com outra pessoa? Esse é o tema do vídeo de hoje. E a primeira coisa é: tenha clareza sobre o que você quer com aquela conversa. Qual o motivo dela existir? A importância de você saber o que você quer com aquilo é justamente também para você, no final, conseguir entender se você chegou aonde você queria ou não. E também conseguir reconhecer quais foram os empecilhos, porque muitas vezes o empecilho são tópicos, assuntos ou até mesmo o comportamento da outra pessoa, mas também pode ser os seus próprios comportamentos diante ao que a outra pessoa falou. E qual que é o motivo daquela conversa também vai trazer clareza se você realmente quer solucionar aquele assunto, aquele tópico, ou se você quer desabafar. Porque são duas coisas diferentes que vão levar a conversa a rumos diferentes. Porque quando a pessoa quer só desabafar, não necessariamente ela quer resolver o problema, ela quer desabafar. Então são coisas diferentes, são tempos diferentes, são rumos diferentes de conversa. Porque quando a pessoa ela quer desabafar, normalmente ela não vai se preocupar com o tom que ela vai utilizar, com o que ela vai falar. Normalmente vai sair coisas que ela nem pensou devagar, sabe? Vai ser tudo ali que surgir na cabeça dela, ela vai sair falando. Porque o objetivo dela é desabafar, é aliviar a tensão que aquela pessoa tá sentindo. Ou então, Lígia, mas o objetivo não é desabafar, é fazer a pessoa mudar. É fazer a pessoa mudar de comportamento, porque eu não tô aguentando mais, desse jeito não tá dando certo. Então, se o objetivo é fazer o outro mudar de comportamento, já tá errado. Aí já tá errado. Porque as pessoas, elas só mudam quando elas querem mudar. Muitas vezes, só o querer não dá resultado por si só. É todo um arcabouço de coisas que você tem que fazer, que vai proporcionar aquele resultado. Então, só querer também não adianta. E por que eu falei que se esse é o motivo, tá errado? Porque pode ser também que você acha que esse é o motivo, você realmente acredita que esse é o motivo. Mas eu te digo que não é o motivo. Porque o motivo não é a pessoa mudar de comportamento, é a pessoa não despertar em você certos sentimentos, que normalmente são despertados quando ela faz tal comportamento, tal ação. Então, não é necessariamente o comportamento, e sim exatamente o sentimento que ela desperta em você quando ela faz. Então, o foco da conversa não deve ser ela, a pessoa, ou o comportamento dela em si, e sim o sentimento que você tem quando ela faz tal coisa, tal comportamento. Quando você muda o foco da conversa para isso, para como você se sente, se a pessoa ela gosta pelo menos um pouco de você, ela vai estar mais propensa a ouvir o que você tem a dizer, porque a conversa vai estar pautada em como você se sente quando acontece tal situação. Então, minimamente, se essa pessoa tem algum tipo de respeito por você, minimamente ela vai explicar o que ela pensa sobre isso, por que ela faz, porque para ela isso não tem nada a ver. Ela vai tentar explicar a forma como que ela enxerga a situação. E aí, com isso, você vai conseguir analisar se realmente faz sentido o que ela tá falando, se faz sentido o sentimento que é gerado em você, e vai conseguir verificar se realmente é sobre aquilo ou se é totalmente e inteiramente sobre você. Então, minimamente, ela vai te falar por que ela faz, o que ela pensa, por que ela acha que você tá viajando na maionese. E se ela consegue dar uma maneirada no que ela tá fazendo pra também não gerar esse sentimento em você. Ou então, ela pode ter também uma resposta tão boa, mas tão boa, pautada numa perspectiva que vai muito além do seu campo de visão e que pode te fazer crescer. Vai poder te fazer olhar para aquela situação de uma forma diferente. Aí você me fala, Lígia, beleza, mas o motivo da conversa não é desabafar, não é mudar o comportamento do outro. O motivo da conversa é realmente resolver o problema. Te pergunto, você tem clareza da causa raiz do problema? Lígia, não tenho. Então, fazer a metodologia lá dos 5 porquês é importante para te trazer um pouco mais de clareza sobre exatamente quais são as pautas dessa conversa.
para que você não dê murro em ponta de faca. Isso vai te trazer maior consciência sobre o assunto da conversa. Depois de verificar o motivo da conversa, né, o que você quer com aquela conversa, uma outra forma para se preparar também para isso é estar aberto a ouvir. Isso pode ser difícil nesse tipo de conversa, porque as pessoas normalmente têm uma mania de interromper umas às outras. Então, para evitar esse tipo de situação, é interessante que você faça um combinado antes mesmo de começar a falar. Você faça um combinado com a pessoa, senta com a pessoa e fala assim, olha só, preciso conversar com você um assunto, mas eu preciso fazer um combinado antes. E o primeiro combinado é, ninguém interrompe ninguém. Quando eu terminar de falar tudo que eu tenho pra dizer, eu vou dizer a palavra tal. E aí você escolhe uma palavra-chave pra vocês combinarem. E aí quando cada um terminar de falar a ideia que estão falando, tem que falar a palavra-chave. Por exemplo, terminei. Ou pode falar uma frase ou uma palavra-chave, tipo melancia. Aí a pessoa fala, melancia. Aí a outra sabe que vai poder começar a falar. Antes de começar a conversa, pense em perguntas que você pode fazer durante a conversa. Não vá para a conversa com muitas acusações, com muitas informações, com muitos achismos. Porque por mais errado que a pessoa esteja, ninguém gosta de ser acusado. E quando isso acontece, o mais lógico é a pessoa entrar na defensiva. E quando isso acontece, ela se fecha para qualquer tipo de solução, qualquer tipo de ideia. E o foco dela naquele momento é te provar que ela não tá errada, mesmo que ela esteja. Lídia, beleza, mas quais tipos de perguntas eu posso pensar antes da conversa difícil? Eu separei aqui algumas perguntas de perspectiva, perguntas de esclarecimento. Por exemplo, o que você acha que está por trás desse comportamento? Esse tipo de pergunta é muito boa, porque normalmente no dia a dia as pessoas não pensam no que as levam a fazer as coisas. Elas não pensam no porquê por trás de cada ação. E também, para responder esse tipo de pergunta, minimamente a pessoa tem que pensar alguns segundos para poder te dar uma boa resposta. Normalmente, ela vai ficar com essa pergunta martelando na cabeça, tentando procurar dentro de si uma resposta. Outro tipo de pergunta de perspectiva. Como você enxerga isso? Qual a sua visão sobre isso? O legal dessa pergunta é que também você deixa aberto a pessoa te responder, né? Dá abertura para a pessoa te responder, te falar como que ela pensa, qual perspectiva que ela tá levando em consideração. É bacana esse tipo de pergunta. E agora eu separei também umas perguntas de esclarecimento, que é: o que você quer que eu faça mediante essa situação? Esse tipo de pergunta vai fazer a pessoa pensar no que realmente ela quer de você. Qual é a atitude, qual que é o posicionamento que ela espera de você. Então esteja aberto a ouvir a resposta, mesmo que você não concorde. Pelo menos você vai estar tendo acesso ali ao que realmente aquela pessoa quer de você, como a forma como que ela pensa, para você ter como analisar. Outro tipo de pergunta de esclarecimento. Como você se sentiu quando isso aconteceu? Dá abertura para a pessoa se abrir e dá a entender que você tem uma certa preocupação com os sentimentos dela. E as outras duas perguntas é: o que eu poderia ter feito, na sua visão, para evitar isso? E o que nós podemos fazer de diferente na próxima vez? Saindo agora do campo das perguntas, evite começar as suas falas discordando do outro. Porque se você começar discordando diretamente, o cérebro da pessoa, ela vai ficar menos receptiva a qualquer coisa que você for falar depois. Então procure pelo menos um ponto de concordância e comece com ele. Essa última é muito pessoal, quando eu faço, normalmente funciona. Só que ela tem uma regra para que você execute da forma correta. A conversa precisa ter data e horário para acontecer. Se não tiver data e horário para acontecer, eu peço que você não faça o que eu vou falar agora. Que é ensaiar a conversa na sua cabeça, antes dela acontecer na realidade. Não é para ensaiar toda hora, todos os dias, não. Até porque, né, tá com tempo, né? É para fazer pouquíssimas vezes, algumas vezes. Por quê? Porque aí você vai conseguir visualizar mentalmente a situação, vai conseguir visualizar, imaginar, né? O que a pessoa poderia te responder, se preparar psicologicamente, emocionalmente e racionalmente para isso. E todo o fim da conversa, você tem que imaginar de acordo com o objetivo que você quer.
E o objetivo é resolver o problema, lembra? Então, no final da conversa, você tem que imaginar o lado positivo daquilo. Vocês realmente resolvendo todos os pontos. Eu usei essa última técnica quando eu precisei liberar perdão para minha mãe, por exemplo. Eu já tinha data e horário para aquela conversa acontecer. Ela não sabia, óbvio. E algumas vezes eu me imaginava, me visualizava tendo aquela conversa. Eu dentro da casa dela, exatamente onde a gente estaríamos sentadas, uma de frente para outra, conversando. E muitas vezes, no início dessa imaginação, dessa visualização, eu me exaltava, chorando, enfim, sabe? Me exaltando, falando exatamente o que eu tava sentindo. E quando eu chegava nesses pontos, eu chorava. Falava de quantos anos que eu tava com aquele sentimento dentro de mim, que não tava me fazendo bem, que tava me atrapalhando em outras áreas da minha vida. Enfim, teve algumas vezes que eu chorei bastante imaginando essa conversa. Eu tinha dentro de mim eu sabia que era importante pra mim ter esse momento, de verdade. Eu sabia que aquilo tinha que acontecer. Então foi assim, eu comecei a visualizar mais ou menos como que eu ia começar, mais ou menos como eu queria que terminasse a conversa. E aí quando chegou no dia, pra conversa de verdade, realmente, fisicamente acontecer, foi muito, muito mais tranquilo do que eu realmente tinha visualizado. Mesmo que eu tivesse, eu tendo visualizado todas as partes positivas, todo o assunto que foi tratado na conversa mexia comigo, né, de certa forma. Então, quando foi no tete a tete ali, de verdade, eu tava tão tranquila. Tipo assim, era um assunto tenso, mas foi muito mais tranquilo, sabe? Eu não chorei por ter imaginado e chorado tanto. Eu acho que assim, sabe? Internamente, eu não precisei porque já tinha acontecido. Então foi muito mais tranquilo pra mim, foi muito mais tranquilo pra ela. E consegui ter essa conversa difícil. E seguir, né? Isso que eu tô pontuando pra vocês, essas regras, enfim. E não só nesse momento, né? Mas outras conversas eu pontuo tudo isso que eu falei com vocês. Tem funcionado, me ajuda. E talvez também te ajude aí na conversa que você precisa ter. Enfim, lembra de se inscrever nesse canal, porque é importante pra mim saber que vocês estão gostando desse tipo de assunto, que eu posso falar, né, dessa forma com vocês, que faz sentido. Deixe seu like, comente aí o resultado da sua conversa difícil, se esses pontos te ajudaram, como é que foi, e te vejo no próximo vídeo.